deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas do céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor. Olá, está no ar mais um programa Andando com Deus pela sua TV Sudeste, canal 17. Eu quero agradecer aos nossos amigos, aos nossos telespectadores por acompanharem o nosso programa. É gratificante quando nós andamos pelas ruas e encontramos pessoas que nos incentivam a trabalhar mais na área, principalmente do evangelismo. Que, aliás, esse é o nosso intento. Desde a implantação do programa Andando com Deus, nós temos sempre essa visão de mostrar para os nossos diletos amigos o Evangelho como ele é. Falamos sempre que não gostamos e não aplicamos fantasias. Nós temos sempre a visão da palavra de Deus, da forma com que ela é traduzida. E mais do que isso, eu gosto sempre de convidar os nossos amigos a meditar nela como a palavra de Deus, não como algo que contém a palavra de Deus, porque as Escrituras não é assim, a Bíblia não é assim, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Por isso, nós queremos dar continuidade a esse trabalho e queremos agradecer a você, a Deus em primeiro lugar, mas agradecer a você por nos acompanhar durante todo esse período. Continue conosco enquanto Deus nos permitir
ter esse programa, manter esse programa no ar. Que Deus abençoe vocês. Nós estamos vivendo os dias em que nós chamamos de festa das crianças. Nós estamos falando sobre o dia 12 de outubro e como é agradável nós termos essas festas espalhadas por nossa cidade e por todos os lugares, não só na nossa cidade, mas em outras, mas nós queremos nos ater a Guarapari. Vamos para as escolas, vamos para os bairros, vamos para vários lugares, ou mesmo em casa. E nós temos visto muitas pessoas dedicando a esses pequenos, aos nossos meninos. E isso me chama a atenção, porque eu gosto sim de fazer também um trabalho referindo-me exatamente aos nossos meninos, porque são alvo das nossas preocupações, são alvo exatamente da preocupação em que caminho elas vão tomar daqui para frente. Alguém diz que as nossas crianças são o futuro do nosso país. Eu adiantaria isso. Eu diria que as nossas crianças, elas são a garantia do nosso país. Um país saudável, um país que luta, um país que de fato enfrenta as dificuldades. Mas lamentavelmente eu tenho que dizer, ou não. Porque depende muito de nós, os adultos. Depende muito de você, pai. Depende muito de você, mãe. Qual é o ensino, o que é que você está permitindo ou não para o seu filho ainda menor, que carece da sua ajuda, carece da sua instrução? Mas por que eu estou falando dessa forma? É porque em conformidade com o que você, mãe, com o que você, pai, vive, é o que o seu filho vai ser no futuro. E nós nos preocupamos com isso. Eu estava falando com a minha filha de ontem para hoje, quando nós estávamos fazendo algumas sacolinhas de doces e brinquedos para algumas crianças que nós, na nossa pequenez, pelo menos um pouquinho nós podemos fazer pelos menos favorecidos. E quando você entrega um pacotinho daquele para uma criança, quando você entrega na mão dela ali alguns doces e algum brinquedo, a gente vê um sorriso nos lábios, no rosto daquela criança. E sabe, eu fico pensando, o sorriso no rosto de uma criança é muito importante e é muito gostoso, é delicioso, eu diria, de nós vermos, mas é algo que é passageiro. Saiu dali, talvez aquela criança volte, aliás, o certo é que ela volte para o mesmo modo de vida em que ela tem. E isso não é legal. Isso não é bom. Mas sabe de uma coisa, prezado amigo? Eu quero pensar ainda em outro aspecto. Porque o aspecto que eu quero pensar não é apenas dar uma sacolinha de doce, fazer um trabalho filantrópico como nós fazemos em outras áreas também, e que provavelmente você também faz. Não é nada disso. Isso é importante. O que eu estou falando aqui, eu quero incentivar a outras pessoas fazerem também. Deem os seus doces, deem os seus brinquedos, façam algo pelo menos favorecido. Mas o que eu fico imaginando é que também há uma outra necessidade. E essa necessidade eu a considero mais grave e eu a considero muito necessária. E eu quero que você entenda isso. E para falar sobre isso, eu te convido a ler um texto da Palavra de Deus. O texto se encontra no capítulo 10 de Marcos. E eu vou ler, e é bem pequeno o texto. Mas eu quero que você perceba, que você entenda, que você veja,
e acompanhe comigo. O texto está em Marcos capítulo 10, o versículo 13, e nós vamos mostrar também não só o versículo 13, eu quero mostrar ele e também o versículo 16, e a nossa palavra nesse sentido aqui, ela não durará muito, mas ela vai fazer a diferença conforme o que você entenda, conforme o que você faça mediante esse texto. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E traziam-lhe crianças para que lhe tocasse. E traziam-lhes crianças para que lhes tocasse. Verso 16. E tomando-as nos seus braços e impondo-lhe as mãos, as abençoou. Olha que texto maravilhoso. Em alguns minutos, eu quero que você reflita comigo. Começamos a falar sobre essa questão dos donativos, da alegria estampada no rosto de uma criança. Mas eu quero agora fazer uma análise, uma pequena análise, no texto em que nós acabamos de ler. Eu quero fazê-lo perceber as palavras colocadas aqui de uma forma extraordinária, eu diria maravilhosa da parte do nosso Deus. E sabe, o versículo 13 disse, e tem uma palavra que eu quero que você preste atenção, pai, você mãe, você tutor responsável por alguma criança. Diz o texto, e traziam-lhe. A criança, ela não pode ser conduzida sozinha. A criança, ela não pode perceber essas coisas sozinha. E principalmente quando nós estamos falando sobre a questão espiritual. Quando eu falava aqui sobre a questão comportamental do pai e da mãe, eu já estava antecedendo o que nós vamos pensar agora nesses minutos seguintes. A questão espiritual. O Senhor Jesus aqui estava cercado por algumas pessoas. Estava cercado por uma multidão de pessoas. E o escritor sagrado, ele vem dizendo exatamente, trazendo essa palavra que merece uma análise. E traziam-lhe as crianças. Meu dileto amigo, pai, mãe, tutor responsável. Onde é que você está conduzindo ou levando essa criança que depende inteiramente dos seus ensinos? Será que você tem mostrado de fato que as Escrituras Sagradas nos ensina em Provérbios, quando vem dizendo assim, ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não desviará dele? A primeira parte diz, ensina o menino no caminho em que deve andar. Responsabilidade sua, responsabilidade nossa, e nós precisamos de entender isso. Nós precisamos de colocar isso em prática. Meu prezado amigo ouvinte, esse texto que nós acabamos de ler, ele diz e orienta você a levar a sua criança, o seu adolescente, levar a presença do Senhor Jesus. Sabe para quê? Para que as mesmas sejam abençoadas pelo Senhor. Para que seja colocada na presença dEle e ser abençoadas por Ele. Nós temos essa preocupação.
Nós começamos cobrando, nós começamos falando de um donativo, mas nós estamos terminando a nossa fala, mostrando para você que é responsável pelas crianças. Mostre a ela o valor da vida, mas não só o valor da vida aqui nessa terra, mas o valor da vida que perdura para a eternidade. Como ensinador da palavra de Deus, eu estou trazendo para você que nesse dia das crianças que nós estamos vivenciando, não seja apenas donativos que adocem a boca das crianças, mas que você dê a elas um presente maior, que é o ensino da vida, não só aqui, mas também para a eternidade, na bênção de Deus, o nosso Pai, em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, e que você tenha também alcançado a bênção de Deus também para a eternidade. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.